exemplo, na moda, você tem ali um modelo, mas você vai nos bastidores, o stylist é branco, o produtor de moda é branco, o maquiador é branco, enfim. Mas ali tem essa falsa representatividade, porque o produto, né, que é o modelo que está sendo ali mostrado, é uma pessoa preta. Como no jornalismo, né? Você vê ali um repórter, um âncora negro, mas o chefe de redação, enfim, é uma pessoa branca. E então fica essa sensação de uma falsa representatividade. Sou Marielle Patrocínio, tenho 29 anos, sou jornalista por formação, também trabalho com moda, né? Eu sou jornalista de moda, né? Jornalista e produtora de moda. Atualmente, né, eu sou microempreendedora de moda, onde eu tenho o meu próprio projeto, enfim, o meu próprio negócio. E também, atualmente, atuo como modelo profissional na cidade de São Paulo. Eu nasci na cidade de Mendes, localizada na região do Vale do Café, aqui no estado do Rio de Janeiro, no ano de 1994. E a minha infância em Mendes, ela foi bem curtinha, na verdade, porque minha mãe era de Mendes e meu pai morava na Baixada Fluminense. Então, eu nasci em Mendes e fui morar na Baixada Fluminense. Então, a minha criação, basicamente, né, toda a minha infância foi na Baixada Fluminense, em Nilópolis, né, onde eu morava com a minha mãe, com meu pai e também com os meus avós paternos, né. E ali eu comecei a me relacionar muito mais também com o rádio, né, por conta do meu avô, que sempre foi entusiasta assim, do rádio. Meu avô chegou a fazer alguns trabalhos com locução, mais amador, né, não tão profissionalmente. Ele também era intérprete de escola de samba, então também foi minha primeira relação, meu primeiro contato também com a arte, né, com a escola de samba. Minha avó também já tinha sido passista de escola de samba e depois diretora de ala e tudo mais. Então, a minha infância foi basicamente na Baixada Fluminense. E depois de um tempo, quando cheguei à minha fase de pré-adolescência, minha mãe resolveu retomar, depois que ela passou por um período em que ela ficou doente, então ela resolveu retomar para Mendes. E eu voltei com ela já separada do meu pai, então eu voltei com ela para Mendes, a morar em Mendes quando eu tinha 13 anos, 14 anos, por aí. E a minha adolescência, né, basicamente foi em Mendes ali também. Na verdade, um pouco de cada, porque eu passava a semana em Mendes por conta da escola, estudava em Mendes, eu fiz um ensino médio técnico lá. Eu me formei em eletricista de manutenção industrial no ensino médio. E aos fins de semana eu ia para casa dos meus avós em Nilópolis, então eu ficava entre Mendes e Nilópolis, e até hoje, basicamente, mesmo eu não morando, mas também aqui no Rio de Janeiro, morando na cidade de São Paulo, mas a minha vida se resume ainda a Mendes e Nilópolis, fico nessa transição. Então a minha infância, ela foi basicamente isso, né? Nascida no interior do estado do Rio de Janeiro, na região do Vale do Café, e cria, né, como a gente chama aqui no Rio, cria da Baixada Fluminense. A minha relação com o samba é basicamente desde quando eu nasci, né, por conta dos meus avós paternos. Como eu disse, meu avô foi intérprete de escola de samba, ele foi intérprete da escola Leão de Iguaçu, que é uma escola do município de Nova Iguaçu, e minha avó é da Beija-Flor de Nilópolis. Então, eu cresci prestando atenção. Eu sempre gostei muito de desfile de escola de samba, eu sempre gostei muito de assistir, sempre teve aquela cultura lá em casa, no carnaval, todo mundo se reunir na sala para poder assistir, enfim, as escolas de samba nas noites de desfile pela TV. Então eu cresci com essa relação muito forte com a escola de samba, mas um pouco distante. Por mais que eu fosse cria, que eu seja cria da Baixada Fluminense e cria de Nilópolis, eu não frequentava assim muito os ensaios, enfim, até por ser criança, eu não tinha nenhuma ligação, nenhum contato muito direto. Era assim, mais indiretamente por conta dos meus avós e mais essa relação mesmo pelo rádio, pela TV. Mas eu nunca me via, eu sempre gostei muito de escola de samba, mas eu nunca me via estando dentro de uma escola de samba, assim, sabe? Ou então na Sapucaí,
né? Assim como todo mundo que sempre gostou de escola de samba, sempre quis fazer parte daquilo. Eu sempre admirei muito, respeitei muito, mas eu não me via. Até que depois de muitos anos, né, eu resolvi participar do meu primeiro desfile, né, pela Beija-Flor, que foi em 2022. Então, assim, foi bem tardio já, mas foi a minha primeira vez na Marquês de Sapucaí desfilando pela minha escola, pela Beija-Flor, que eu sempre fui, enfim, apaixonada, por mais que eu não estivesse ali dentro da quadra sempre, mas eu sempre tive essa relação muito forte com a Beija-Flor e muito respeito por todas as outras escolas, como a Portela, como a Mangueira, enfim, e tantas outras. Mas a minha relação com a Beija-Flor é uma relação mesmo de amor, assim, uma relação, né, que veio de outras gerações da minha família. Não só os meus avós, como minhas tias também, minhas primas já tinham desfilado na Beija-Flor e eu não. Então, em 2022, eu resolvi participar, né, do desfile da Beija-Flor de Nilópolis, e foi um desfile muito importante, muito significativo, que foi um desfile que falava sobre arte negra, né, que falava sobre a perspectiva, né, do protagonismo negro na arte, na cultura, enfim, em assuntos que, quando eles são abordados, basicamente o povo preto ele não é lembrado, né, ele não é, enfim, exaltado. E eu desfilei no carro Abre-Alas da Beija-Flor, e o carro se chamava Mátria Soberana, né? E foi muito significativo. A minha fantasia, ela representava, né, essa mátria soberana, essa raiz africana, enfim, essa questão cultural e artística que reflete, né, em nós que temos a cultura afro-brasileira, né? Eu comecei a me interessar pelo jornalismo no ensino médio, né? Foi no ensino médio muito impulsionada por aquilo que eu assistia, mesmo na TV, pelo jornalismo de TV e tudo mais, pela rádio, né? Eu sempre tive essa ligação muito forte com o rádio. E durante o meu ensino médio, eu estudei numa escola estadual, lá no município de Mendes, e tinha um projeto em que os alunos podiam se inscrever e atuar em várias funções dentro da escola ali. E na escola tinha uma rádio, né? E essa rádio, alguns alunos participaram de uma seletiva, né, para poder, enfim, ingressar e fazer acontecer a rádio. Eu não participei da seletiva, mas eu me enfiava dentro da rádio, enfim, com a cara e com a coragem. E todo dia eu ia lá na hora da programação, que ia ao ar, que era na hora do intervalo. Então, nos intervalos, tinham ali tinham notícias ali, enfim, sobre, enfim, a escola, né, comunicados e tudo mais, tocava música, enfim, tinha tinha um espaço também para entretenimento e tudo mais. Então, eu ia lá na hora do intervalo, eu me enfiava lá dentro do estúdio de rádio que tinha na escola, junto com os outros alunos, e comecei a operar ali dentro, né, dentro da rádio da escola, e foi quando eu, basicamente, decidi. Na verdade, eu estava um pouco em dúvida, porque, enfim, a gente chega no ensino médio com 17 anos e a gente fica, meu Deus, e agora? Como que vai ser depois que eu sair da escola? Para qual caminho eu vou? Para onde ir? E sempre também tem estímulos externos, né? A família vai para esse lado e vai para esse outro, e você fica meio perdido. Então, esse contato com o rádio meio que me fez tomar a decisão, né, de escolher o jornalismo, né? Na época eu estava meio em dúvida entre jornalismo e psicologia, e aí eu fui para o jornalismo muito impulsionada por conta desse contato com o rádio na escola, e também por conta das disciplinas, assim, né? Eu sempre fui muito ruim em exatas, enfim, e eu sempre gostei muito de português, de história, enfim, todas essas disciplinas relacionadas à área de humanas. Então, foi também um divisor ali para que eu pudesse escolher o jornalismo como profissão. Minha chegada ao mercado, né, depois que eu ingressei na faculdade e comecei a procurar estágios e tudo mais, e aí eu fiz a seletiva para estagiar na EBC,
né, na Empresa Brasil de Comunicação. E eu fui estagiar na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, e foi meu primeiro contato profissional, né, dentro do jornalismo, né? Fui estagiária do Marcos Gomes, né? Ele era meu supervisor na rádio. E dali foi um salto, assim, uma mudança, né? Tanto no meu profissional, tanto também no meu pessoal. Enfim, trabalhar com a comunicação pública me enriqueceu bastante. E foi um preparatório mesmo, assim, para encarar o mercado de trabalho, que não é fácil, principalmente para nós, pessoas negras, acaba sendo um pouco mais complicado. E eu estagiava na área de produção e programação da rádio, no programa Tema Livre, que era um programa que tinha 1 hora de duração, era um programa de debates, então abordavam vários assuntos de interesse público, né, de relevância para a sociedade. Tinha uns temas também mais leves, enfim, que a gente geralmente abordava às sextas-feiras, então eu participava ali de toda a parte de pré-produção, de produção e pós-produção, reunião de pauta, enfim, e tudo mais. Conheci muita gente né, nesse período importante mesmo, não só dentro da área do jornalismo, mas de outras áreas também, né? Participantes que iam participar lá do programa, que iam participar dos debates, pessoas do poder público, enfim. E também na Rádio Nacional eu tive a oportunidade também de estagiar no programa da querida, né, Daisy Lucid, em memória, e que era um programa mais de entretenimento, um programa diário muito leve, enfim. E eu lembro de assistir a Daisy Lucid pela TV e depois eu estar ali, enfim, estagiando e trabalhando juntamente com ela. Então, foi uma realização, né? Foi um preparatório mesmo para o pós, né? Para o mercado de trabalho que vinha pós esse período de estágio, né? Pós, enfim, a minha formação. E o pós não foi tão generoso assim comigo, né? O pós foi bem difícil. Eu me formei no final de 2017, enfim. Foi um período também de muita... a gente estava num período de crise política também, e isso acabou também, enfim, meio que interrompendo, né, alguns planejamentos que eu tinha para a minha carreira profissional. Enfim, eu estava muito certa de prestar concurso público, enfim, estava estudando para isso, e vários concursos que eu tinha me inscrito naquele período não aconteceram, enfim, por conta dessas crises políticas. E no ano de 2018, né, que foi meu primeiro ano, assim, como formada mesmo, eu cheguei a fazer várias entrevistas, mas eu não passei nenhuma. E aí eu comecei a observar, né, comecei a mapear o porquê que eu não passava nessas entrevistas e os perfis, né, dos candidatos que também estavam ali participando das mesmas entrevistas do que eu. Né? E quando eu comecei a observar, muitas vezes eu observava que eu era a única pessoa preta ali, né? Única mulher negra, e comecei a entender, né, também, enfim, como que o mercado ele é cruel pra gente, né? Não só nessa questão também de ser uma mulher preta, mas também de ser uma mulher preta moradora da Baixada Fluminense, que isso também pesa muito, né? Isso também tem essa questão do preconceito territorial. E o pós, né, dentro do jornalismo, ele foi bem conturbado, né, nesse primeiro ano, que foi o ano de 2018. Foi um ano que eu me senti muito mal, até mesmo com a minha escolha, né? Eu falei, nossa, se eu tivesse escolhido outra coisa, talvez eu não estaria passando por essa situação. E foi quando eu lembrei, na verdade, eu acho que veio assim um despertar, que eu sempre fui muito ligada à moda, desde criança. Né? Quando eu era criança, minha brincadeira era ficar desenhando vestidos de noiva, de princesa, e eu desenhava até bem. Hoje em dia eu nem sei para onde foi esse dom, que eu nem sei desenhar tão bem, mas assim. Mas eu desenhava, eu fazia coleções e tudo mais. E eu falei, tá aí, por que não juntar o jornalismo com a moda? E foi quando eu resolvi fazer um curso de extensão em jornalismo e produção de moda, e comecei a meio que migrar, né, da comunicação pública para a moda.
E desde então fui trabalhando, enfim, de forma autônoma, também dentro da moda, né? Juntando com o jornalismo e tudo mais. E aí, em 2020, eu comecei a trabalhar com algumas marcas, enfim, de moda e também de beleza, na questão de produção de conteúdo e redação, principalmente para as mídias digitais. E aí foi quando eu estabeleci que realmente, assim, por mais que eu tentei fugir do jornalismo, enfim, da comunicação, não tinha como. Eu tinha que voltar, enfim, recalcular a rota, né? Criar uma nova perspectiva e entender que o meu lugar era realmente ali. Na moda não fica muito distante, né? Enfim, qualquer área, né? A gente está falando de um país racista. O Brasil é um país racista, né? Enfim. E dentro da moda também eu passei e passo até hoje por algumas situações em que eu tive que ter ousadia, né? Na verdade, acho que a palavra é essa, ter a ousadia de me colocar ali, enfim, de me impor. Dentro do jornalismo, eu ainda ficava meio recatada em relação a isso, mas a moda, ela permite ser mais ousada. Então, acho que essa ousadia que a moda me trouxe me fez, enfim, trabalhar esse rompimento de barreiras, né? Essas quebras, né? Enfim, que a gente tem que romper todos os dias, desde quando a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Então, dentro da moda não é diferente, porém, eu senti esse maior espaço, né? Essa maior abertura para ter essa ousadia e ir atrás, assim, da construção, né, da minha carreira profissional. Hoje em dia tem mudado bastante, né, enfim, até por conta, né, de muitos movimentos, né, que não começaram hoje, que vêm desde lá de trás, que vêm abrindo esses caminhos para que a gente possa, enfim, dar continuidade e continuar abrindo caminhos para as próximas, enfim, gerações, né, dentro, enfim, da área do jornalismo, dentro da área da moda. Mas hoje em dia eu tenho visto bastante e tenho convivido também com profissionais, outros profissionais negros excelentes, competentes, enfim, talentosíssimos. E essa perspectiva ela tem mudado um pouco, né? Pelo menos assim, dentro do jornalismo, quando a gente fala, por exemplo, de TV, a gente tem visto isso bastante na frente das câmeras, né? Enfim, os repórteres, âncoras e tudo mais. Quando a gente fala da moda, né, a gente fala ali dos modelos, por exemplo, que também estão ali diante dos holofotes. A gente tem visto muito mais esse protagonismo negro nas passarelas também, mas tem muito mais ainda essa questão do que está por trás, né, dos cargos, né, de chefia, enfim, dos cargos, enfim, mais altos, tanto dentro da moda, tanto dentro do jornalismo. Por exemplo, na moda, se você tem ali um modelo, mas você vai nos bastidores, o stylist é branco, o produtor de moda é branco, o maquiador é branco, enfim. Mas ali tem essa falsa representatividade, porque o produto, né, que é o modelo que está sendo ali mostrado, é uma pessoa preta. Como no jornalismo, né? Você vê ali um repórter, um âncora negro, mas o chefe de redação, enfim, é uma pessoa branca. E então fica essa sensação de uma falsa representatividade. E não por falta de pessoas pretas, competentes, enfim, para estarem ali ocupando esses cargos, mas justamente por conta ainda de de um pacto mesmo, né? Que a gente fala muito sobre isso, né? Sobre esse pacto da branquitude, que é muito fortalecido e onde pessoas pretas elas não conseguem muitas vezes chegar nesses cargos por conta desse pacto estar muito bem estabelecido. Mas há uma construção, há um senso de comunidade sendo construído entre pessoas pretas para que essas barreiras elas sejam rompidas e não só essa questão de ocupar espaços, mas muito mais de construir os seus próprios espaços, né? Porque se hoje você não tem uma redação, por exemplo, que pessoas pretas possam ocupar, então vamos construir uma redação onde pessoas pretas sejam protagonistas. Então, muito mais que ocupar espaços, também é ter essa construção de espaços onde a gente tenha o nosso próprio protagonismo.
Fazer parte da Comissão Étnico-Racial da Associação Brasileira de Imprensa é uma honra. Eu fui convidada no final do ano de 2022 pelo Marcos Gomes para ingressar, né, para fazer parte da equipe. E desde então, né, atuando dentro dos projetos, né, que a comissão desenvolve, vem desenvolvendo, também me sinto muito respeitada e também muito valorizada no sentido de que quando eu tenho alguma sugestão, enfim, para que a gente possa trabalhar, eu sou ouvida, né, enfim, eu tenho essa abertura, né, para poder, enfim, falar, até mesmo por estar também ali lidando com profissionais mais experientes, onde muitas vezes em outros locais eu nem seria ouvida, né, por conta de ser mais jovem e por conta também, né, essa questão de ser uma mulher preta. Então, estar numa comissão, né, de igualdade étnico-racial com pessoas mais experientes é uma realização profissional que eu tenho uma felicidade imensa de ter. Então, estar na comissão também, né, atuando, enfim, trabalhando juntamente com profissionais tão experientes, né, competentes, enfim, eu aprendo muito, muito com a experiência, né, dessas pessoas, desses profissionais, né, e também é uma troca, né, uma troca muito sincera, uma troca muito verdadeira, porque da mesma forma que eu aprendo muito com as experiências deles, né, desses profissionais, eles também dizem que aprendem muito comigo, né, com a minha breve experiência também dentro do jornalismo, mas também com aquilo que as gerações, né, mais novas, a geração atual, ela também tem muito para ensinar, né, para essas pessoas mais experientes, enfim, dentro de qualquer área, o jornalismo não é diferente. Eu digo para os mais jovens, enfim, os estudantes de jornalismo, né, quem pensa também em ingressar, enfim, se formar na área de jornalismo, enfim, tudo mais, ou em qualquer outra área, que continue, persevere, acredite muito em você, acredite muito na sua intuição, acredite muito na sua criança interior também. Não é fácil, nunca vai ser fácil, e toda vez que algo possa facilitar um pouquinho pra gente, vão lá e dificultam. Então, mas acredite, persevere, vá em frente. Nada é mais prazeroso, gratificante do que você persistir no seu sonho, do que você acreditar em você, do que você, enfim, no fim do dia, deitar a sua cabeça no travesseiro e falar, caramba, eu fiz por mim. E as coisas acontecem. Parecem que não, mas elas acontecem. Às vezes em passos mais curtos, né? Enfim, a gente tem várias questões, vários fatores, né? Enfim, que para uns acontecem de uma forma muito ligeira e para outros não. Mas vale a pena, vale muito a pena acreditar, persistir, enfim, no seu sonho. Eu, quando era adolescente, né, no meu ensino médio, quando eu falei que eu despertei para o jornalismo, eu achava que sei lá, depois de formar, assim que eu me formasse, eu já estaria, enfim, no auge da carreira, né, enfim, e não foi assim, né, eu demorei aí uns 5 anos, praticamente, depois de formada, para que eu pudesse estar nesse momento onde eu estou agora, né, que é um momento, enfim, de muita realização profissional. Então, é isso, acreditar, persistir. Desanimar, a gente vai desanimar várias vezes, eu desanimo basicamente quase todos os dias, quando acontece, enfim, alguma coisinha, bate o desânimo, mas ao mesmo tempo que bate o desânimo, eu falo, não, respira, vai tomar um ar, bebe uma água, volta, que a vida continua. Então, é isso. Quando bater o desânimo, acredite em você, no seu potencial, acredite na sua criança interior, é uma coisa que eu falo muito, porque a minha criança lá atrás, que gostava de desenhar, gostava de falar sobre moda, ficou esquecida por muito tempo, e quando eu despertei para ela, ela veio assim me trazendo, enfim, muita força e também muitas oportunidades. Então, é isso, acreditar em você mesma, por mais que muitas pessoas não acreditem, muita gente não vai acreditar, às vezes ninguém vai acreditar, até mesmo gente da sua própria família, enfim, não vão acreditar em você,
mas quando você acredita e você está certo daquilo que você quer e daquilo que você merece, as portas se abrem e os caminhos eles se tornam abertos.